Qual é a forma mais fácil de acessar o seu subconsciente? Essa é uma das perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Esse é mais um vídeo onde eu respondo perguntas de vocês. Normalmente eu separo 3, essa vai ser uma delas, ok? Só antes disso, caso você ainda não participe, vai ter um link aqui abaixo para você participar do grupo Prosperidade Sem Esforço. É um grupo onde diariamente eu publico conteúdos sobre esses assuntos aqui, um conteúdo que é exclusivo do grupo, não publico em nenhum outro lugar, até porque é um formato normalmente diferente. Então se você quer aprender mais, né, e ter realmente acesso a tudo que eu produzo sobre isso, entre nesse grupo, ok? Aí um detalhe também, eu vou deixar aqui abaixo o link de um canal de cortes, né? Todos esses vídeos aqui, então, normalmente faço aqui esse vídeo respondendo 3 perguntas, né? Mas cada pergunta dessa se torna um vídeo, né? Tem vídeos aqui de 20 minutos, 30 minutos, então a gente está cortando para facilitar a forma como você consome esse tipo de conteúdo. Vai ter aqui abaixo também o link desse canal de cortes, ok? Bom, vamos lá começar a responder aqui então as perguntas. A primeira foi exatamente essa do Elias Cardoso. Como eu faço para acessar o meu subconsciente? Bom, e a primeira coisa que é preciso ficar claro, eu até trouxe o quadro aqui de novo para facilitar e fixar mais facilmente aí, né? O subconsciente, ele está, vamos dizer assim, ligado 24 horas por dia. Tá? Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar claro. Então, porque quando fala, né, como que eu acesso o subconsciente, e óbvio, eu vou explicar o que isso significa e como você facilita o acesso a isso, mas por que é importante você saber? Porque tudo aquilo que você é impactado de alguma forma, influencia o seu subconsciente, né? Eu gosto de exemplificar isso do jeito que eu aprendi lá quase 10 anos atrás com o Marcos Trombetta, com o Bob Proctor, que é um desenho aqui, né, da mente, consciente, subconsciente. E uma das formas de algo vir aqui para o subconsciente é através de encher o consciente daquilo, né? E como é que eu encho o consciente? Com aquilo que eu consumo. Então, isso aqui, por exemplo, que você está consumindo, né? De uma forma ou de outra, você consumindo esse tipo de conteúdo, isso vai impactar aqui o seu subconsciente de alguma forma, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se você fica vendo coisas de tragédia, notícias, né, a mesma coisa, tá? Então, é importante entender isso. Bom, agora, eu acredito que aqui a pergunta do Elias, né? A pergunta do Elias seja no seguinte, porque existe uma forma de facilitar esse acesso aqui. Você sabe muito bem que todo o resultado que você tem hoje vem da sua programação mental e a sua programação mental está aqui. Então eu acredito que a pergunta seja mais nessa linha, né? Como que eu acesso aqui? Beleza. Aí existem primeiro duas questões, uma questão relacionada ao horário, tá? Sempre um horário que o subconsciente está mais suscetível os 2 horários. Antes de dormir, tá? E logo após acordar. Então a primeira coisa que você precisa saber é isso, com relação ao horário. Isso influencia. É possível em outros horários? Mas é mais trabalhoso. Como a ideia aqui é te explicar a forma mais simples de você acessar, esses são os melhores horários. É o horário que você já está né, você está meio ali, né? Pô, eu tô consciente ainda, mas não sei muito bem o que está acontecendo, né? Você não está 100% ligado. É o melhor horário, os melhores horários para você fazer isso. Então, sempre, né, eu recomendo aqui, tanto o pessoal da mentoria, o pessoal que adquire o ativador, para fazer os exercícios, o que eu proponho lá, em um desses horários. Boa parte das vezes até nos 2 horários. Existe um exercício, né, que é basicamente ouvir um áudio, que é à noite, e uma repetição ali, que é logo após acordar, ok? Então, questão aqui dos horários. Agora, como que eu acesso isso? Acho uma das formas mais fáceis que existe de você fazer isso é, por exemplo, você ouvindo um áudio
relaxante, tá? Um áudio relaxante. Eu lembro que eu usava muito, tinha um canal, eu não sei se esse canal existe ainda, ele chamava Calmaria, tá? Calmaria. É um canal que eu ouvia muito, ele tinha lá uns sons, som de flauta, umas coisas assim, que eram bem legais. Então eu colocava aquele som ali e o que é acessar o subconsciente? É ficar em estado de relaxamento, basicamente isso, né? Quando você está relaxado, você está consciente, ou seja, você não está dormindo, mas você está num relaxamento ali. O seu subconsciente está aberto nesse momento. Tá? Então isso é acessar o subconsciente. Uma das formas mais fáceis de fazer isso é isso, dessa forma, ouvindo um áudio relaxante. Então, por exemplo, quando a pessoa utiliza alguma das minhas reprogramações, vai ter ali um áudio relaxante e aí depois vai começar com as palavras, o que eu quero, né, o que a gente quer inserir no subconsciente ali. Então, essa aqui é uma forma muito simples. Existe uma outra forma que eu aprendi lá no livro do Método Silva, né, do José Silva, que vou até tirar o óculos aqui, né, que é um pouco estranho até, mas realmente funciona. Que é quando você não quer ouvir nada, você só quer entrar nesse estado de eu tô consciente, mas tô relaxado, né? Que é você ir levantando e abaixando o olho, fazendo assim, ó, assim. E ir contando, por exemplo, 100, 99, 98, 97 e ir caindo. Dificilmente você vai conseguir chegar no 1, tá? Por alguma explicação, e ele fala lá mesmo no livro que tipo assim, não se sabe o porquê, mas fazer isso cria ondas teta, né? Quando você está nesse estado, um estado cerebral de relaxamento, você está ali em teta. Por isso que existe, por exemplo, Theta Healing, né? E outras técnicas aí que tem o nome de teta, que é exatamente isso. Então, fazer isso gera ondas teta, tá? E quando você está em teta, é o momento de onde você acessa o subconsciente ali. O que eu vou fazer com isso? Bom, com o subconsciente aberto, você coloca a informação que você quer ali. Em outros vídeos, por exemplo, eu explico que tipo de informação você deve colocar, né? Você pode, eu vou colocar uma informação aqui de eu já tenho segurança financeira, por exemplo. Lá dentro da mentoria, é uma das primeiras coisas que a gente quer instalar exatamente isso, ok? Então, acredito que aqui deu para entender, né, exatamente como que funciona esse processo aí de acesso ao subconsciente. Uma segunda pergunta aqui, da Juliana. Será que tem como a gente atrasar uma manifestação só porque fica pensando nela o dia inteiro? E aí, Juliana, respondendo essa pergunta, eu gosto bem dos princípios das coisas, né? Tem coisas que se você entender o princípio, você entende tudo. O princípio do que a gente fala aqui de manifestação, ou que eu gosto de dizer de acessar uma nova realidade, você acessa aquilo que você já vive, né? Olha, eu acesso, vamos colocar aqui, é igual eu acredito que estou vivendo. Eu acesso aquilo que eu acredito que estou vivendo. Aí, pensa o seguinte, coisas que você vive hoje, tá? Coisas que você já vive. Você fica pensando muito em uma coisa que você vive hoje? Muito provavelmente não, né? E pode ser a melhor coisa possível. Aí eu estou falando de coisas boas, ok? Então, né, eu quero acessar... Tem coisas boas acontecendo aí. Todo mundo tem coisas maravilhosas acontecendo. Todo mundo tem. Só que às vezes as coisas negativas meio que, né, parece que são maiores do que isso. Se você for observar, você não fica pensando o tempo inteiro em uma coisa que você já tem, mesmo ela sendo muito boa, né? Então, quando você fica pensando o dia inteiro em algo, normalmente é um pensamento ansioso, talvez, vamos dizer assim, né? E ninguém vai ter ansiedade por uma coisa que já tem, né? Então, qual que é a minha sugestão aqui? Aí
né? Em outros vídeos eu entro mais nas partes práticas aqui de o que você fazer, etc. Mas procure acessar a sua próxima realidade, afirmando que você já está nela, né? Depois de um tempo a sua mente vai aceitar isso e aí você solta, você para de afirmar isso. É bem provável que, seguindo dessa forma, né, você não vai ficar pensando naquilo o dia inteiro. E realmente isso é o ideal. Beleza? Última pergunta aqui é da Fernanda Oliveira. Minha irmã fala que eu sou azarada minha irmã fala que eu sou azarada desde criança. Acredito, né? Desde criança ela deve falar isso. O pior é que hoje eu mesmo brinco com isso. Será que uma coisa dessas vai entrando na cabeça da gente, né? E a resposta é claro que sim, né? Então, ó, eu sou, isso aí é o quê? Identidade, né? Azarada. Eu sou azarada. Eu falo aqui eu já falei aqui sobre, é uma aula mais técnica, né? Mas eu falo aqui sobre registro acástico, como você acessa as coisas. Existe aí no Google Drive do universo o arquivo da pessoa azarada. Existe esse arquivo ali. Quando você diz, ou né, você ouviu, eu sou azarado, o que isso acontece? Toda a informação do azaramento, vamos dizer assim, vem para sua consciência. Então começa a acontecer umas coisas com você que realmente, você fala assim, poxa, que isso, cara? Parece que esse tipo de coisa só acontece comigo. Por quê? Você baixou, você pegou lá no Google Drive, azarado, baixou para você e você vivencia isso. Então, com toda certeza, isso vai influenciar, né? Então, o que é preciso? Mudar essa identidade, mudar a identidade de uma pessoa azarada para uma pessoa com sorte. E aí o processo vai ser exatamente o mesmo. Existe lá no Google Drive do universo, sorte. Eu sou sortudo, começo a vivenciar situações de sorte. É exatamente assim que funciona. Ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Vou convidar você, caso você não conheça, ou se você já conhece, né, mas ainda não participa, conhecer aqui a mentoria sem esforço. O que é a mentoria? É um ambiente completo para quem quer acessar a sua versão que já é próspera, né? Por que eu falo que é um ambiente completo? Porque lá a gente tem todos os protocolos de reprogramação que são necessários e, além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp com uma egrégora gigantescamente alta, com pessoas que estão vibrando aí nessa frequência de abundância, etc. Infelizmente, quando a gente está nesse processo aí, né, a maioria de nós convive com pessoas que são negativas, enfim, né, e isso acaba influenciando. Então, as histórias ali, o quanto a gente está se ajudando é algo incrível. E, além disso, tem 2 encontros quinzenais, né? A gente tem encontros quinzenais. São 2 encontros por mês, onde você conversa diretamente comigo, eu te ajudo em suas questões pontuais aí também, tá? Então, entra aqui, se fizer sentido, participe da mentoria, vai ser um prazer ter você lá, ok? Fez sentido aqui esse vídeo? Deixa aqui um comentário, dê um like no vídeo, né? Se você gostou, e se você tiver alguma pergunta, deixa aqui abaixo também. Se for uma pergunta que seja relevante, eu vou responder ela em um próximo vídeo, ok? É isso, um abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.